Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse programa, mas eu quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e hoje com uma presença ilustre e especial. Eu quero ouvir aí uma salva de palmas para minha mãe, Dona Ruth, que tá aqui hoje no meu programa. Mas antes de conversar com a Dona Ruth e contar por que ela tá aqui, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 de altura, cabelos pretos, longos. Eu tô usando hoje uma blusa preta de meia manga. Tô usando um brinco oval, um colar, um anel no dedo. E estou aqui sentada de frente pra minha mãe, a Dona Ruth. Bem-vinda, mãe! Tudo bem? Tudo bem. Quer se audiodescreve aí pra quem tá te ouvindo e que não enxerga, poder saber como é que a senhora é. Como é que você é, assim, fisicamente? Bom, eu sou branca também, cabelo totalmente branco e um pouco, como é que eu posso dizer, curto, né? E estou usando uma roupa comum, vestidinho. Que cor? Verde. Verde. Com branco. Com branco. É. E usando um colarzinho simples e um brinquinho simples. De pérola. Ela não é simples, não, gente. A bichinha gosta de se arrumar, viu? E é isso. E é isso. E a gente tá aqui... Tenho 1,62 m de altura. Uhum. E... Quantos anos a senhora tem? 81 anos. 81 anos e ainda namora no Facebook Namoro. Não namoro mais não. Não namora mais não? Não. O que aconteceu, mãe? Não, parei, porque agora não é época mais de ficar fazendo... passando tempo com isso. Tem que arrumar outros passatempos, né? Entendi, mas até ano passado a senhora estava firme e forte. Sim, até o ano passado eu tinha bastante correspondência. E como é que era isso? Conta pra gente. A gente conversava pelo WhatsApp, mandava foto, mandava mensagem. Entendi. Chegou a mandar nudes ou não? Hein? Nudes? Não. Não? Então... Conheci 2 pessoas só, mas também foi só de amizade. Entendi. Essa é a minha mãe, Dona Ruth. E aí, mãe, vamos contar por que a senhora tá aqui hoje para gravar esse programa. Hoje, dia 11 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. A minha mãe, há quase 12 anos atrás, foi diagnosticada com essa doença neurodegenerativa. E na época, assim, sempre que a pessoa recebe um diagnóstico, é muito complexo e é difícil. Eu acho que a minha mãe levou numa boa, até ela vai falar sobre isso daqui a pouco. E a gente tá aqui hoje para falar um pouco sobre a doença de Parkinson. Vai vir uma profissional, daqui a pouquinho ela já vai entrar aqui com a gente, que é uma querida amiga, depois eu apresento ela, que ajudou muito, inclusive, a minha mãe aí no começo desse diagnóstico, nessa jornada. Mas antes de falar do Parkinson, eu queria que vocês ouvissem, pela ótica e pela visão da minha mãe, a nossa história. Porque eu tô muito acostumada a contar aqui a minha história de adoção, que eu fui adotada com 3 dias, né? Mas hoje eu queria que a minha mãe contasse. Topa? Como é que foi? Sim. Então conta pro pessoal, como é que foi a nossa história aí? Então, foi assim. Eu trabalhava em um hospital... Era gerente do hospital. Quando eu cheguei para trabalhar, me avisaram que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Então, eu fui até a maternidade e lá eu vi você pela primeira vez. E foi assim, um amor à primeira vista. Quando me deparei com você, eu fiquei pensando, ela é linda, essa menina eu acho que vai ser minha. E daí, por diante... Eu fui conquistando cada vez mais a ideia de que eu ia te adotar. Conversei com todo mundo que eram os meus diretores. Você era gerente do hospital? Sim.
Aham. E acabei assim, daí adotando você, levando para minha casa com 3 dias de vida. 3 dias de vida, gente, essa é a nossa história. Eu tenho uma foto, né, mãe, do bercinho. A gente fala que o bercinho do hospital, né? Não tinha nem Sim, berço, né? Sim, porque eu não tinha nada. Veio assim de repente, aí foi aquela correria de arrumar berço, de arrumar. Catou um bercinho lá do hospital, né? Até que as coisas foram entrando nos eixos, né? E quem que te ajudou muito naquela época? Foi assim, a maioria do pessoal do hospital mesmo, né? Os médicos, cada um na sua condição, poderia se me ajudar. O pediatra que deu assistência direto para você. E o pessoal da enfermagem também, que deu todo o apoio na hora que eu não podia estar com você, na hora do seu banho. O pessoal da enfermagem cuidava disso. E eu cresci, gente, nesse hospital. As coisas eram muito diferentes naquela época, né? Então eu entrava no hospital, né, mãe? Só não ia no centro cirúrgico, mas eu vivia ali, né? Na cozinha do hospital e tal. E a minha mãe trabalhava, a gente morava ali do lado, né? Então eu fui criada dentro desse hospital, praticamente, né? No escritório, mexendo nas minhas máquinas. E ia lá, ficava fingindo, botava uns anel que a minha mãe tinha, ficava fingindo que eu tava datilografando no hospital. E eu me lembro, mãe, que a minha mãe era muito ocupada, porque ela era gerente desse hospital. Então eu chegava da escola, você me dava R$1, lembra? Conta essa história, como é que era? Para ela não ficar ali me atazanando no meu serviço, eu dava R$1 para ela ir numa lanchonete que tinha ao lado para tomar um refrigerante e comer uma coxinha, que ela adorava. Todos os dias ela ia. Era uma sobrinha que eu tinha que morava em casa também. Todo dia. Olha que alimentação mais saudável que a minha mãe me proporcionou. Isso, quando ela saía da escola às 5 horas, até às 6 horas que eu saía, tinha que arrumar alguma coisa para você fazer. Exato. E aí ela deixava eu tomar uma Coca-Cola, sério. Opa, caiu a bengala, sem problemas. Eu tomava uma Coca-Cola e comia uma coxinha e ainda R$1 ainda dava pra comprar um brigadeiro. Sabia? Isso eu não sei se você sabia, mas eu ainda comprava um brigadeiro. E isso era de segunda a sexta, né, mãe? Segunda a sexta. Segunda a sexta. E é essa a nossa história, gente. Mãe, do que você tem mais orgulho, assim, na sua vida? Nesses 81 anos, assim, que você olha pra trás e fala, nossa, olha, eu tenho orgulho disso, assim. Bom, eu tenho orgulho de... No momento que eu quis te adotar, eu nunca arrependi e nunca tive, assim, momentos de eu ficar desanimada. Eu sempre tive, assim, força e sempre tive muita ajuda, muita fé que eu ia vencer. Consegui te formar, ser uma pessoa maravilhosa que você é, de tudo que eu tinha de melhor eu passei para você. É verdade, viram? Formou. Eu lembro que no final, assim, quando eu fiz doutorado, né? E no final, assim, eu já tava meio querendo desistir do negócio, já tinha o Gabinho, já tinha os desafios da maternidade atípica. E eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu vou terminar esse doutorado porque a minha mãe, ela apostou todas as fichas em mim e ela merece isso. Eu acho que eu terminei meu doutorado muito por você, sabia? Uhum. E você ficou felizona, né? E eu também. Fiz tudo para você chegar até o doutorado. Tá vendo? Ai, que legal, mãe. Prazer. O que mais você queria falar? O que você queria deixar aí de mensagem pro pessoal? Bom, a mensagem é assim. Se você quiser adotar uma criança... Eu acho que eu não teria barreira nenhuma que isso me impedisse. E te adotei, não arrependi nunca e sinto orgulhosa de ter você na minha companhia até hoje. Viu? Na verdade, ela não deu conselho pro pessoal, ela falou diretamente pra mim, né? Arrasou. Vamos chamar a nossa convidada agora, então? Pra gente falar sobre a doença de Parkinson. Gente, como é importante a gente se conscientizar sobre essa doença, entendendo aí as possibilidades e os caminhos, porque eu sei que muitas pessoas recebem esses diagnósticos e nem sempre é fácil, né, mãe? Vamos falar sobre isso, né? Bora? Voltando, então, agora com a professora Suhaila. Gente, eu vou ler o currículo dessa mulher, porque merece, tá? A Suhaila é fisioterapeuta especialista em neurofuncional,
professora doutora em fisiopatologia médica, tem pós-doutorado em neurologia e neurociência pela Escola Paulista de Medicina. E antes dela se apresentar, eu quero contar uma coisa pra vocês. Quando eu era aluna, eu sou fisioterapeuta formada, e eu estava numa universidade que ela não dava aula. A gente tinha 3 universidades aqui na época, e ela não me dava aula. E eu fui num congresso, um congresso londrinense aqui em Londrina. E eu já tinha uma vontade de ser comunicadora, mas assim, eu ainda, muito jovem, muito imatura. Eu fui assistir uma palestra dela sobre neuro. Eu nem gostava de neuro, continuo não gostando. E, gente, quando eu vi essa professora subindo lá no palco do congresso, e ela tem uma didática, sério, eu não tô brincando. Quem foi aluno dela e estiver assistindo esse programa sabe o que eu tô falando. E ela falou tão bem de um assunto que eu nem gostava, e parece que eu comecei até a gostar um pouco naquele momento, depois eu desgostei, mas enfim, que eu falei, nossa, quando eu crescer, na fisioterapia, quando eu me formar, eu quero ser professora e falar igual essa mulher fala, porque ela é muito boa. E essa mulher tá aqui hoje, e ela se tornou depois minha professora, porque daí eu fui para uma outra universidade fazer residência, uma universidade que ela dava aula, ela foi minha professora. E eu também me lembro de um outro episódio com muito carinho, que eu tava lá num domingão de plantão, eu era residente, trabalhava 60 horas por semana, trabalhava assim pra caramba. E eu lembro que a gente tava lá atendendo um paciente difícil, ela tava de plantão nesse dia também, com os alunos da residência dela de neuro e eu na pneumo. E aí eu tava cansada e tal, e atendendo aquele paciente que não melhorava, vivia o raio-x e não sei o que, não melhorava. Aí nesse domingo ela virou pra mim, acho que você nem lembra disso, e ela falou assim... Leilinha, ela me chamava de Leilinha. Leilinha, eu daria o meu pai ou a minha mãe pra você atender. Gente, aquilo, ela não imagina o peso que isso teve, assim, na minha trajetória, na minha carreira. Eu falei, nossa, essa mulher que eu admirei tanto já um dia falar isso pra mim, sabe? E eu me senti, assim, extremamente lisonjeada e feliz por receber aquele feedback tão positivo de uma mulher tremenda como ela. Essa mulher é Suhaila. Bem-vinda ao Todo Mundo Pode Entrar. Leila, eu queria muito te agradecer, primeiro por esse convite tão especial. Que alegria ao meu coração estar aqui nesse programa, dividindo esse programa com você e com a dona Ruth. Muito obrigada pelas suas palavras tão gentis, generosas e carinhosas. A gente nunca imagina como a gente impacta no coração das pessoas em alguns momentos, né? Em que, enfim, a gente só está vivendo e exercendo as nossas atividades. E o quanto isso pode impactar no outro, né? Sim. Mas queria que você soubesse que desde o primeiro dia que eu te vi também, o carinho foi imediato, né? A admiração também. E depois por toda a sua história, pela sua trajetória, pela profissional que você é. Porque mesmo você não sendo mais fisioterapeuta, não exercendo mais a fisioterapia, você continua sendo e sendo uma peça fundamental para a gente falar da importância da nossa profissão e de tudo o que ela significa na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigada por esse convite, por poder falar desse tema que nós vamos abordar hoje. E realmente eu estou muito feliz e emocionada por estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, tenho 1,60 m, tô vestindo uma blusa branca, brinco pequeno, um colar pequeno e muito feliz de estar aqui. Obrigada. Deixa eu contar por que Suhaila está aqui. Então, lá, 12 anos atrás, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de Parkinson, assim, gente, como é que foi, mãe? Vamos já perguntar para dona Ruth. Como é que foi para você quando você recebeu o diagnóstico? Bom, eu não sabia ao certo que seria essa doença. Mas, como procuramos neuro para o tratamento, e logo em seguida foi encaminhando, foi fazendo medicação, do tratamento que eu tinha que fazer, minha orientação. E depois eu participei de um como é que se chama? Do ambulatório, já vou falar disso. Com ela e os fisioterapeutas que ela tinha também como
estudantes que estavam ali, né, estagiário. E a gente, assim, eu fui levando sempre com fé, com esperança que eu ia viver bastante tempo ainda, sem problema, né? De que eu piorasse cada vez mais. E tá vivendo, né, dona Ruth? Até hoje, aos 81 anos. 81 anos. Eu só não ando assim normalmente, porque também tenho outros tipos de problema de coluna. Né? Mas tô assim. Tá vivendo, e é isso que importa, né? A Suhaila, quando a gente recebeu o diagnóstico da minha mãe, a minha mãe, ela não sentiu tanto impacto, eu acho, porque assim, ser leiga, um pouco leiga nesses momentos, é muito bom, tem o seu lado bom, né? E ter acesso a muitas informações tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, principalmente quando se trata de diagnósticos de doenças. E aí, quando então eu recebi, né, o diagnóstico da minha mãe, eu fiquei muito preocupada na época. Tinha um certo receio, né, do que poderia acontecer, mas por um lado também sabia que esse diagnóstico estava vindo tardiamente. A professora Suhaila vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, o que me dava uma certa tranquilidade. Mas imediatamente procurei a professora Suhaila. Falei, olha, minha mãe tá com um diagnóstico e assim, o que a gente pode fazer por ela? E aí foi que a Suhaila entra na vida da minha mãe e assim, e transforma aquele diagnóstico, aquele momento difícil da vida da minha mãe numa outra coisa, sabe? E a importância, então, desse olhar de um profissional empático, afetuoso, humano para com os seus pacientes. E é por isso que a Suhaila tá aqui hoje junto com a minha mãe, porque elas tiveram esse encontro na vida que fez total diferença. A gente já vai falar sobre o projeto dela, mas antes eu queria, professora, que a senhora falasse um pouco sobre o que é a doença de Parkinson pra gente. A doença de Parkinson, ela é uma doença classificada dentro das doenças neurodegenerativas. Então, ela é a segunda doença em maior prevalência no mundo, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Então, a gente tem uma estimativa de que 1% da população acima dos 65 anos convivam com a doença de Parkinson. Então, em 2015, nós tínhamos algo perto de 7 milhões de pessoas vivendo com doença de Parkinson no mundo e uma estimativa de que em 2040 esse número praticamente duplique, né? 13 milhões de pessoas. Então, ela é uma doença que, infelizmente, até hoje a gente não conhece a causa, né? Então, a gente não conhece a etiologia. O que nós sabemos é que existem basicamente 3 fenômenos, que o primeiro está relacionado com uma predisposição genética, que é associada ao próprio processo do envelhecimento e alguns fatores tóxicos ambientais, alguns já conhecidos como pesticidas, herbicidas, produtos químicos industriais e outros não conhecidos, que em conjunto desencadeiam, precipitam reações celulares em neurônios específicos de uma região do sistema nervoso, que é a substância negra que mora lá no mesencéfalo, e que esses neurônios, em razão dessa alteração no seu metabolismo, começam a morrer, começam a se degenerar. O problema é que esses neurônios, eles produzem um neurotransmissor muito importante. Então, só para a gente lembrar, os neurônios, eles não conversam sem esse intermediário químico, que é esse neurotransmissor. E ao essas celulinhas morrerem, elas deixam de produzir esse neurotransmissor chamado dopamina, que é muito importante para os nossos movimentos. Então, hoje a gente conhece bastante já essa via, esse componente de degeneração, e ao longo do tempo a gente viu que ela é ainda mais sistêmica, que ela acomete ainda mais outras estruturas e outras vias neurais. E isso desencadeia um conjunto de sinais e sintomas. Certo, então a maior questão dentro da doença de Parkinson é a falta desse neurotransmissor que é a dopamina. Exato. Mas o que a gente vê? Quais são os principais sinais e sintomas que a gente enxerga nessas pessoas e que de repente podem servir até de alerta, né? Eu acho importante isso ser de utilidade pública. Olha, tô sentindo alguma coisa diferente, preciso começar uma investigação? Quais seriam os principais sinais e sintomas dessa doença? O diagnóstico da doença é um diagnóstico muito difícil, porque ele é um diagnóstico clínico. Não há nenhum exame
radiológico, nenhum exame de imagem que confirme que a pessoa tem a doença. Então, a gente precisa primeiro de um neurologista bastante experiente, um neurologista com experiência em transtornos do movimento, porque é um raciocínio bastante complexo que essa pessoa precisa para fazer esse diagnóstico. Então, uma coisa importante já é o que a gente chama de sintomas antes da doença aparecer. Então, hoje a gente sabe que 10, 15, até 20 anos antes do diagnóstico médico da doença acontecer, alguns sintomas como constipação intestinal, distúrbios do olfato, distúrbios do sono, depressão podem aparecer. Gente, olha só, minha mãe sempre teve distúrbio de sono. Sempre, a vida toda. De gritar, de não conseguir dormir direito, sabe? De chorar, de bater palma. Sim. Uma loucura, Olha assim. que legal, dona Ruth, a gente chama isso de sonhos vívidos. Porque dentro das alterações do sono no paciente com doença de Parkinson, existe uma fase do sono que ele não consegue chegar. Então, quando a gente sonha, a gente não se movimenta, porque nós estamos em atonia, o corpo está relaxado. O paciente não consegue entrar nessa fase de sono profundo, que a gente chama de sono REM, e ele vive o que ele sonha. Então, ele se agita, se ele tá sonhando que ele tá, por exemplo, brigando, ele dá soco, ele faz movimentos, né? Muito, batia em mim. Exato. Até caía da cama. Caía da cama. Exatamente. Loucura. Exatamente. Só que qual é o problema desses sintomas principais que eu falei? Eles são muito genéricos. Então, hoje, por exemplo, na nossa sociedade corrida, quem que não tem uma ansiedade, um estresse, quem que não dorme mal, quem não tem uma constipação? Então, às vezes, ele se mistura tanto com sinais mais genéricos que o indivíduo não se percebe atenta que pode ser isso, né? Então, a gente chama isso de sintomas pré-motores ou sintomas prodrômicos, né? Que são aqueles que se desenvolvem antes mesmo do diagnóstico. Para o diagnóstico, é essencial a lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. E, além da bradicinesia, ele precisa ter mais um dos outros três, que é tremor, a rigidez muscular e a instabilidade postural ou os déficits do equilíbrio. Legal você falar isso, porque dá a impressão de que todo paciente com Parkinson treme, né? Tipo assim, não. Sim. Tá tremendo, é Parkinson, Legal, né? Fala disso. Eu falo para os meus pacientes sempre, né? Nem todo paciente que tem Parkinson vai tremer e nem tudo que treme é Parkinson, Exato. né? Então, existem praticamente 3 subtipos da doença. Um é bem característico, que o tremor, ele é o sintoma mais predominante, por isso que a gente chama esse grupo de tremor dominante, mas tem um outro grupo que é o grupo rígido acinético, que é aquele paciente que não treme, mas tem muita rigidez e muita bradicinesia. Acho que não é o caso. Que os movimentos são mais lentos, né? E um outro grupo que a gente chama de PIGD, da sigla em inglês de Postural Instability and Gait Disorders, que é aquele paciente que já abre o quadro com muita instabilidade postural e distúrbios da marcha. Então, pode ter esse leque de possibilidades, né? E nem sempre, eu não tremo, então não é Parkinson, não. Pode ser que seja, né? Sim. E qual hoje é o tratamento, assim, o gold standard, padrão ouro, para tratamento das pessoas que desenvolvem Parkinson? A primeira coisa, então, só pra gente falar da questão do diagnóstico, então, ele é muito importante ter um diagnóstico assertivo, né? Só complementando também a questão dos sintomas, às vezes a gente fica muito focado nos sintomas motores, mas nós também podemos ter muitos sintomas não motores, que é um transtorno cognitivo leve, é a própria demência, déficit de atenção, de resolução de problemas, também pode ter os distúrbios do sono instalados de forma muito mais proeminente. Então, sono fragmentado, microdespertares, dificuldade para dormir, insônia. E tudo isso vai gerar uma sonolência diurna excessiva, porque se não dorme à noite, vai dormir, né, muito de dia. As alterações autonômicas também, então, incontinência urinária, urgência, constipação, hipotensão ortostática, então, levantar, hipotensão. Então, é uma gama de sinais e sintomas, né? Ansiedade, depressão, né? Que também
o paciente, o cuidador, a família tem que estar muito atento para a gente poder fazer um controle bem sistêmico e individualizado de cada indivíduo, porque mesmo sendo uma mesma doença, ela é muito diferente, muito, né? De indivíduo para indivíduo. E aí isso vai impactar num tratamento muito mais efetivo, né, Leilinha? Então, basicamente são 3 frentes. A primeira é o tratamento médico, o tratamento medicamentoso. Então, de novo, né, um neurologista experiente para fazer um manejo muito adequado. E, basicamente, mesmo ela tendo surgido lá na década de 60, né, a reposição de dopamina, vou falar o nome, né, do remédio, mas é o mais importante. Sim. Né? Eu quero só fazer um parênteses, aproveitar e agradecer aqui o médico da minha mãe, porque o Dr. Lúcio Baena, que Sim. cuida da minha mãe, desde o começo do diagnóstico, a minha mãe, ela não parece que essa carinha linda, ela é bem teimosa. E eu me lembro que teve uma consulta com ele, que ela foi sozinha, e ela aprontou nessa consulta, ele me falou, olha, eu só vou continuar atendendo Dona Ruth porque ela é sua mãe. E depois eles melhoraram o relacionamento, mas ela é triste, tá? Então eu queria deixar aqui um agradecimento especial ao Dr. Lúcio Baena, que cuida tão bem da minha mãe. E isso que a Su tá falando das medicações é muito importante, porque eu me lembro que teve época da minha mãe estar usando um catatal de remédios, mais a dopamina para tentar tardiar, né, esse efeito da dopamina. Sim. É uma loucura, né? Exatamente. Então precisa ter muita experiência mesmo. Muita experiência, né? Então deixo também meu super abraço pro Lúcio, né, nosso parceiro, chefe, né, do Ambulatório de Transtornos do Movimento do HC, e que a gente tem muitas parcerias. E é isso, porque o remédio ele precisa ser muito bem manejado, porque se ele prescreve pouco, não faz efeito. Se ele prescreve muito, tem muitos efeitos colaterais. Ele sabe que o paciente vai conviver muito tempo dentro daquele programa terapêutico, então ele tem que pensar, né, em tratar o agora, mas em prever problemas futuros, e daí ele vai associando com outras drogas, com outras coisas. Então é um quebra-cabeça bastante difícil. Sim. Né? Licença, porque então, sempre quando eu vou lá, uma hora ele aumenta a medicação, outra hora ele diminui, exato, conforme o meu estado dele. Meu histórico que eu estou falando para ele. Exato. Ele sempre fala isso sobre exatamente. isso. Põe, tira, associa, faz uma coisa, outra. E outra coisa muito importante, né, que eu falo sempre também pros meus pacientes lá do ambulatório, é que eles não manipulem o remédio da cabeça deles, né? Sim. Então, a posologia ela tem que ser muito seguida à risca, o horário que o médico prescreve, a dosagem que o médico prescreve. Tem pacientes que começam a ter aversão da fase off, que é quando o remédio já está, né, perdendo o seu efeito. Então, às vezes, ele antecipa a tomada. Então, tudo isso é muito perigoso, né? Sim. Então, a primeira é essa. A primeira frente de tratamento é essa, né? Dar essa proteção, dar esse neurotransmissor que está faltando para toda essa circuitaria cerebral funcionar. A segunda é a cirurgia, né? Que é uma opção terapêutica. Ela tem muitos critérios para que o paciente seja um paciente elegível para isso. Então, são muitos testes, muitos exames, muitas coisas que precisam ser feitas, serem feitos. Então, às vezes os pacientes têm uma tendência a pensar que ela é a solução dos problemas de tudo, mas na verdade, são poucos pacientes que conseguem o acesso e entrar nesses critérios, né? Uhum. Então, ela é uma neuromodulação. Então, o neurocirurgião, ele coloca um eletrodo para estimular núcleos específicos do cérebro, enfim. Mas também é uma opção terapêutica e, se bem indicada, que pode auxiliar muito também. E a terceira frente são as terapias não medicamentosas, né? Que aí entra essa equipe multiprofissional, com a fisioterapia sendo, né, tendo um papel extremamente importante, e que hoje, assim, muitas pesquisas, muito fomento, muito dinheiro internacional tem sido destinado
para que muitos programas sejam feitos para testar a eficácia e efetividade dessas técnicas. Muito legal. E aí, falando sobre fisioterapia agora, eu acho que a fisioterapia foi o que mudou o curso ali da minha mãe. Então, por isso que eu quis trazer a Sohaila aqui. Porque quando a gente se viu naquele momento de diagnóstico, então o que a gente vai fazer? Não, vamos para o grupo, para o projeto da professora Sohaila. Então, na época, né, hoje ela vai dar atualizações, mas na época como é que funcionava? A minha mãe era atendida gratuitamente ali, 2 vezes por semana, aonde ela ia para um grupo praticar exercícios com muitas outras pessoas dentro desse grupo. Então, o que ajudou ela não foi só a fisioterapia em si, que era muito importante, mas o convívio, sabe? Ver pacientes que eram mais graves, que eram mais leves, mas assim, se misturar com essas pessoas. Sabe aquela questão do pareamento? Isso é muito importante, eu acho que em qualquer doença, em qualquer cenário que você se encontra. Eu, por exemplo, como mãe atípica, me encontro muito quando estou com outras mães atípicas, né? A gente conversa, apesar das situações serem diferentes, a gente se acolhe, se ajuda. E eu sinto que isso fez muita diferença, assim. A minha mãe participou anos desse projeto e isso foi, assim, um fator fundamental. E aí eu queria que você falasse desse projeto, como é que surgiu, como é que você começou a se interessar por Parkinson, como é que foi isso? Acho que Parkinson é um caso de amor mesmo, né, da minha vida. Na verdade, o projeto nasceu em 2010, com alguns TCCs que a gente queria desenvolver com alguns alunos e que começamos a buscar, né, opções de pesquisa, de investigação, só que a gente não tinha espaço no HU para fazer isso. O HU é muito limitado, né? Em espaço, e todos os cursos da saúde, eles são lotados lá no hospital. É importante falar, eu não falei, ela é professora aqui em Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, e ela fica trabalhando ali o tempo todo no hospital universitário, né, aqui de Londrina. E aí, naquele momento, nós conseguimos um convênio com um espaço que cedeu pra gente num local mais central da cidade. E começamos com poucos pacientes, metas bastante humildes, né? E aí o negócio começou a crescer. Mas o meu amor pelo Parkinson começou desde muito mais cedo. No meu concurso, em 2000, né? Eu já era professora ali, temporária, e no meu concurso, o meu tema sorteado foi doença de Parkinson, né? Sim. E aí, foi dali pra frente. Daí, na minha residência, eu tive a oportunidade de fazer estágio com uma professora que trabalhava com modelos experimentais em Parkinson. E aí, a coisa foi crescendo dentro de mim, né? Aí, depois, basicamente, minha vida fluiu para isso. Então, nós estamos comemorando 15 anos do meu ambulatório agora. Né? 15 anos! Deixa eu falar. Quando eu participei lá do projeto dela, do ambulatório de Parkinson, na época tinha mais de 40 pacientes. Cada um das pessoas tinha um fisioterapeuta que era estagiário que acompanhava a gente. Já pensou, 40 pacientes, daí ela levava os residentes, os alunos, estagiários, e ali criava-se um movimento. Cria-se, né? Porque existe até hoje, né? Sim. 15 anos. Hoje nós temos uma média de 60 pacientes, não temos mais porque não temos condições, capacidade humana mesmo de atender mais, então os atendimentos, eles são em grupo, porque eu tenho muitas atividades na universidade, né? Uhum. Então, o grupo ali, ele atende pacientes mais na faixa de leve a moderado da doença, né? De estadiamento de leve a moderado da doença. E apesar de ser um atendimento em grupo, né? Como a dona Ruth falou, cada paciente tem um fisioterapeuta personalizado, acompanhando. Então, são meus alunos da pós-graduação, meus alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, residência, alunos de graduação, iniciação científica. Então, todas as terças e quintas à tarde, nós estamos lá atendendo 2 grupos, né? Que basicamente perfaz aí um total de praticamente 600 atendimentos no mês, né? Caraca, é muita coisa. É muita coisa. E é gratuito? Totalmente gratuito, totalmente, né? SUS, universidade, então
E é de excelência, gente. Olha, eu posso falar que o que essa mulher estuda... Quais são as pesquisas que estão agora no momento, assim, lá na universidade? São muitas pesquisas que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa. Então, dentro dos sintomas motores, onde a gente basicamente trabalha com investigação da efetividade da fisioterapia para o controle postural, equilíbrio, para a marcha, para a fadiga... que é também um sintoma muito prevalente, para distúrbios do sono. A gente está utilizando alguns instrumentos padrão ouro, como uma cadeira específica para fazer análise de controle de tronco, controle postural do tronco. Nós temos algumas investigações que a gente tem tentado investigar atividades que são mais rotineiras, cotidianas, e não posturas mais estáticas, situações que dificilmente o paciente tem risco de cair. Então, a gente tem tentado extrapolar para práticas mais diárias do dia a dia, porque é isso que realmente impacta em aqueles congelamentos ou os déficits de equilíbrio, o risco do indivíduo cair. Então... é uma investigação, né? Tem tantos alunos e várias coisas, mas basicamente são essas frentes, né? Dentro dos sintomas motores, não motores, dos distúrbios do sono. Na pandemia foi uma coisa muito legal também, onde a gente começou a pandemia, aí eu angustiada, né? Falei, meu Deus, uma doença evolutiva, o que eu vou fazer com os meus pacientes? Não posso deixar meus pacientes sem atendimento. Vertemos completamente tudo para telereabilitação. Então, nós fizemos uma força-tarefa, porque tinha paciente que não sabia nem atender uma chamada pelo WhatsApp. Então, como que a gente ia entrar na casa dessas pessoas? Fizemos um treinamento mesmo de como utilizar essas ferramentas, e junto com as famílias fizemos kits de alguns instrumentos, levamos com todos o rigor, né, de todas as questões sanitárias da época, um kit de material na casa de cada um dos pacientes, e fazíamos as terapias de forma síncrona, não era nada gravado. Então, um terapeuta para cada 3 pacientes no máximo. Então, a gente conseguiu, ao longo de praticamente 2 anos de pandemia, não suspender o atendimento. Foi muito, muito legal mesmo, né? E fora toda essa questão dos sinais, dos sintomas que a gente trabalha, a gente procura buscar também o resgate da autonomia, da participação ativa dessas pessoas na sociedade. Então, praticamente a cada semestre a gente vai no boliche, a gente vai no circo, a gente vai no cinema, a gente faz atividades, a gente faz artesanato, a gente trabalha o cognitivo. Então, são atividades bastante amplas que a gente tenta buscar. E queria falar de uma novidade já nesse programa maravilhoso, que esse ano eu ampliei o projeto. Então, a gente vai ter agora uma assistência bastante integrada no projeto, não só com a assistência da fisioterapia, mas também com assistência farmacológica, com a cooperação, né, do professor Camilo Guidoni, do Ciências Farmacêuticas, de avaliação e acompanhamento nutricional da professora Clísia e do professor Guilherme, o acompanhamento jurídico da professora Luciana Mendes. Então, todas as questões jurídicas de direito que eles têm, também do professor Fábio, do Ciências da Computação, onde a gente vai trabalhar toda a questão da inclusão digital, do letramento digital, de desenvolvimento de jogos. Esqueci de dizer, mas a gente também trabalha muito com Exer Games, que é a realidade virtual, a realidade aumentada para a reabilitação, que a gente chama de jogos sérios, né? Então, específico para reabilitação. E agora a gente quer desenvolver os nossos próprios jogos específicos para os exercícios e as coisas que eles precisam, né? Que eu preciso trabalhar com eles e desenvolver. Então, a gente está deixando o projeto agora muito mais profissionalizado, ampliado, específico, individualizado para cada um daquelas pessoas, né? E assim, apesar, né, de você ter falado de tudo que eu estudei na minha vida, foram essas pessoas que me ensinaram muito
além dos livros, dos professores que eu tive, né? Que foram essenciais na minha vida e na minha formação, mas conviver com essas pessoas, aprender com essas pessoas, foi o que me transformou no que eu sou, né? Então, e essa é o fluxo de energia da minha vida. É uma das coisas mais importantes pelo que eu me movo, pelo que eu sinto, pelo que eu sonho, pelo que eu busco. Porque é tanto amor devolvido para mim, é tanta confiança no meu trabalho, que eu quero cada dia mais poder, né, levar algo de melhor para essa população. Porque eu sempre falo para eles, ninguém vai morrer de Parkinson, vai morrer com Parkinson. Então a gente precisa fazer as pazes com ele e trabalhar para a gente ter a melhor qualidade de vida possível, pelo maior tempo possível. E mesmo a gente falando de todos esses sinais, esses sintomas, essas coisas, não é todo mundo que vai desenvolver. Cada indivíduo tem uma história única, diagnóstico não é sentença. E as pessoas estão debruçadas no mundo inteiro pesquisando. Pode ser que amanhã alguém descubra a cura ou uma resolução mais assertiva. E quem vai se beneficiar? Quem está bem, quem está sendo tratado, quem está sendo acompanhado, quem tem uma equipe, né? Então, é muito importante que a gente leve em consideração tudo isso. Gente, eu fiquei emocionada, porque quando você sabe que a pessoa faz algo com amor, tudo é diferente, né? Eu fiquei emocionada porque, como eu disse, isso fez diferença na vida da minha família, né? Da minha mãe. E eu fico pensando quantas pessoas, né, que são beneficiadas pelo amor, né, de uma profissional tão séria, tão honesta com o seu trabalho e com os seus pacientes. Uma pessoa que, de fato, né, isso eu posso falar porque vivi, né, acompanhei, experienciei tudo isso como aluna e depois como família, né? Então, vivi os dois lados. Uma pessoa que não mede esforços para ver o bem-estar do seu paciente. Porque eu acho que em qualquer doença neurodegenerativa, algumas coisas são pilares, né? Alguns pilares são fundamentais. Eu acredito que o apoio irrestrito, né, do familiar, ali a rede de apoio, mas esse apoio do profissional, sabe, que vai estar ali do seu lado, né, é muito importante também. Então, esse apoio multidisciplinar, esse olhar multidisciplinar, lógico que a terapia medicamentosa, né, a esperança de que tem tratamento e de que eu, né, não vou morrer de Parkinson, vou morrer, eu amei essa frase, vou morrer com Parkinson, porque eu falava isso pra minha mãe, eu falava, mãe, você não vai morrer disso, a gente vai tratar isso aí, né, pro resto da vida. Mas, gente, como é importante esse olhar. E assim, eu agradeço não só pela minha mãe, né, pela nossa família, mas por todos os pacientes que passam, né, pelas suas mãos e mãos dessa equipe maravilhosa, porque de fato você pensou em tudo isso, né? Mas eu sei que você tem muito apoio, com né? certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí de agradecimento para os seus apoiadores, mas também como é que as pessoas fazem para poder entrar nesse projeto, né? Eu tenho Parkinson, eu moro em Londrina, na região, e eu quero entrar nesse projeto. Como é que faz? Sim. A minha mensagem, Leila, é que tudo tem um jeito nessa vida, né? Então, a gente precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa. E ainda que isso não aconteça, uma hora, né, o fluxo desse caminho chegar onde a gente precisa chegar, né? E é verdade, eu tenho muitas pessoas que colaboram, né, desde os meus alunos da graduação, da residência, da pós-graduação, professores do meu setor que são muito fundamentais, que sempre me apoiaram e sempre acreditaram também muito no meu trabalho e me deram espaço para isso acontecer. A própria universidade, né? Ao SUS, que possibilita esse cuidado, esse atendimento, a universidade possibilitar que a gente, enquanto professores,
nos possibilita a desenvolver projetos de extensão que vai até a comunidade, projetos de pesquisa, porque não é só atender, mas todas as pesquisas que a gente faz ali, né, que repercute mundialmente e que a gente, graças a Deus, né, consegue com essa linguagem também científica falar o que nós estamos fazendo aqui, né, e também de uma certa forma ser referência. Então é uma grande alegria para mim mesmo, enquanto profissional, ter a possibilidade de estar num lugar, numa universidade que permite isso, né? E aí, para poder fazer parte, eu preciso do diagnóstico médico, né? Então, o paciente precisa ter o diagnóstico médico definitivo de doença de Parkinson idiopática, porque o parkinsonismo é uma família muito grande, muitas doenças se parecem com a doença de Parkinson, mas não é, né? Então, eu preciso desse diagnóstico da doença de Parkinson idiopática e excluir outros diagnósticos. Sendo da cidade de Londrina ou região, qualquer pessoa, seja ela rica, pobre, de qualquer natureza, é super bem-vindo, né? Precisa deambular de forma independente, porque mesmo que eu tenha um terapeuta para cada paciente, ele não pode ter, né, uma marcha dependente, então ele precisa caminhar independentemente. E entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é gpfn@uel.br, que a gente marca uma avaliação para ver se o paciente entra nos critérios, né? E começar o grupo lá com a gente, né? Arrasou. Vou deixar o e-mail aqui na descrição para quem quiser entrar em contato. Queria agradecer a presença da minha mãe. Obrigada, mãe, ter vindo. Eu liguei ontem, eu não anuncio muito antes, senão ela fica muito ansiosa. Daí ontem eu falei com a cuidadora dela, falei, Josefa, amanhã você prepara a minha mãe aí, que ela vai gravar um podcast, tá? E daí hoje é que você ficou sabendo, né, mãe? Hoje. O que você quer falar? Claro que você pode! Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, minha filha, com essa professora maravilhosa que é a Suhaire, que eu já fiz também. Participei do grupo dela lá de exercícios. E agradecer a Deus por eu estar aqui com vocês. É isso aí, né? A minha mãe passou por uma situação gravíssima. Há 2 anos atrás, quase perdeu a vida mesmo. Assim, a gente ficou ali na corda bamba, né, mãe? Mas graças a Deus tá aí, ó, dando muito trabalho ainda, né, mãe? É isso! Então, pra quem tá preguiçosinho em casa, né, dona Ruth? Falar pra vir pra fazer o exercício. Hoje a ciência fala que o que tem mais de importante é o exercício. Então, ele é capaz de aumentar a vascularização do cérebro, de produzir fatores de proteção dessas células, de formar novas conexões. Então, o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de ir se reorganizando após uma injúria, uma lesão. Então, para quem tá preguiçoso em casa, isso aí. Venha trabalhar um pouquinho com a gente. É importante falar que a minha mãe, ela parou, né, hoje o grupo, porque ela também, né, o estágio da doença dela hoje é outro, né? Hoje ela faz fisioterapia domiciliar, né? Mudou. Mas foi muito importante. Você ficou alguns anos, né, mãe? Eu nem me recordo, mas... Depois apareceu outros problemas. O problema do joelho. Os joelhos. Na época que eu comecei, eu ia pro grupo, né? Pro grupo. Eu dirigia, eu ia sozinha, não dependia de ninguém. Hoje não, hoje para caminhar eu tenho que ter uma pessoa do lado e uma bengala para o meu auxiliar. Mas o que começou a limitação foi o joelho, depois a hérnia de disco, né? Ou seja, coisas que não tem nada a ver. Obrigada mesmo pela presença dessas duas maravilhosas. Que esse podcast possa chegar em muitos lugares, especialmente hoje, que é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, entendendo que esse diagnóstico, ele não é um fim, ele pode ser um recomeço de uma nova vida, entendendo a importância de um tratamento médico, mas também de um tratamento fisioterapêutico. Eu acredito que a fisioterapia, ela pode te ajudar muito na qualidade de vida, no seu bem-estar, entendendo que você tem Parkinson, sim, você vai ter que conviver com isso, mas você não vai morrer disso. Você vai morrer com Parkinson, mas não de Parkinson. Tomara que essa seja realmente aí a escolha da sua vida por qualidade, por saúde, e é isso que nós desejamos aqui. Obrigada. Agradeço ao For You Studio, as maravilhosas que estiveram aqui hoje, toda a minha equipe, e até o próximo programa.
Tchau, tchau.